milionário, prestes a celebrar a união com sua nova noiva em uma cerimônia luxuosa, se depara com uma cena inesperada e devastadora. Sua ex-esposa, visivelmente grávida, surge entre os funcionários do evento, trabalhando como faxineira. Diante de todos os convidados, ele congela, tomado por uma mistura de culpa, choque e emoção. O que ele faz em seguida deixa todos em absoluto silêncio. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol de Fortaleza brilhava intensamente sobre o exclusivo resort Costa do Sol, onde as ondas do Atlântico acariciavam suavemente a costa. No grande salão de eventos, os arranjos de orquídeas tailandesas e rosas colombianas criavam um espetáculo visual que rivalizava com o brilho dos lustres de cristal. Era o dia do casamento de Heitor Almeida, o empresário hoteleiro mais cobiçado do Brasil. E o ambiente vibrava com uma mistura de expectativa e luxo desenfreado. Isadora Pereira ajustou seu avental branco enquanto limpava discretamente uma mancha invisível em uma das janelas que davam para o mar. Aos seus 28 anos, seu rosto refletia uma beleza natural que nem mesmo o cansaço extremo havia conseguido ofuscar. Sua gravidez de 8 meses notava-se apesar do uniforme largo, e a cada intervalo precisava se apoiar na parede para recuperar o fôlego. Já terminou com aquela janela, Isadora? Perguntou Patrícia, a supervisora de limpeza, com impaciência na voz. Os convidados começarão a chegar a qualquer momento e preciso que você revise os banheiros da ala leste. Sim, senhora, já vou, respondeu Isadora, endireitando-se com dificuldade. Enquanto caminhava pelo corredor lateral, seus pensamentos vaguearam pelos giros irônicos do destino. Há exatamente 8 meses, ela estivera do outro lado daquele mundo de cristal e champanhe, sonhando com seu próprio conto de fadas, ao lado do homem que agora se casaria com outra. Os primeiros Bentleys e Mercedes começaram a chegar, descarregando sua leva de vestidos de grife e ternos sob medida. Isadora observava das sombras enquanto realizava suas tarefas, lembrando como ela mesma havia aprendido a se mover naquele mundo de aparências, antes que tudo desabasse. Na suíte principal, Heitor Almeida ajustava a gravata diante do espelho. Aos seus 35 anos, sua postura aristocrática e seu sucesso empresarial o haviam transformado no partido mais desejado da alta sociedade brasileira. No entanto, seus olhos castanhos refletiam uma inquietação que contrastava com a perfeição de sua imagem. "Está pronto, filho?" perguntou Dona Cecília, sua mãe, entrando no quarto com seu característico ar de autoridade. "Os de Souza estão para chegar, e você sabe a importância dessa união para ambas as famílias." Heitor assentiu mecanicamente. Seu casamento com Beatriz de Souza, filha do influente senador de Souza, era a culminação de anos de planejamento familiar, uma aliança perfeita entre poder político e empresarial. No entanto, um pensamento persistente o atormentava, porque não conseguia sentir a mesma emoção que havia experimentado 8 meses atrás, quando acreditara ter encontrado o amor verdadeiro. O salão começou a se encher de risos e conversas, em voz baixa. O aroma das flores se misturava com perfumes caros e expectativas sociais. Isadora movia-se como uma sombra entre os convidados, realizando suas tarefas com a eficiência de quem deseja passar despercebida. No entanto, o destino tinha outros planos. Foi um momento fugaz, mas suficiente para mudar o curso de várias vidas. Heitor, virando-se para cumprimentar um velho amigo da faculdade, a viu. Seus olhares se encontraram através do salão e o tempo pareceu parar. O rosto de Isadora empalideceu, enquanto Heitor sentiu como se o chão sob seus pés desaparecesse. Ali estava ela,
A mulher que havia amado loucamente, a mesma que havia acusado de interesseira e mentirosa quando descobriu sua verdadeira origem. A mulher cujo coração havia partido com cruel indiferença, agora estava grávida e limpando o chão onde ele celebraria seu casamento com outra. O murmúrio dos convidados se tornou um zumbido distante. As perguntas bombardeavam a mente de Heitor. O bebê era dele porque estava trabalhando como faxineira em seu casamento. Era uma coincidência ou parte de algum plano? Beatriz apareceu ao seu lado, radiante em seu vestido de estilista espanhol, mas Heitor mal a notou. Seu mundo inteiro se reduzira à figura que agora desaparecia rapidamente por uma porta lateral, levando consigo um segredo que poderia mudar tudo. Naquele momento, Heitor Almeida tomou uma decisão que alteraria não apenas sua vida, mas a de todos os presentes. Uma decisão que desencadearia uma tempestade de consequências imprevisíveis e revelaria que, às vezes, o amor verdadeiro requer mais que dinheiro e poder para florescer. O salão do resort Costa do Sol se transformara em um palco de murmúrios e expectativa. Heitor Almeida, parado diante de 300 convidados com uma taça de champanhe na mão, tentava se concentrar no brinde que deveria pronunciar. As palavras, previamente memorizadas, haviam evaporado de sua mente, substituídas pela imagem de Isadora e seu ventre inchado. Queridos amigos e família, começou, sua voz traindo uma leve hesitação. Beatriz, resplandecente em seu vestido de noiva, apertou suavemente sua mão em sinal de apoio. O gesto, que deveria tê-lo confortado, apenas intensificou sua sensação de sufocamento. De sua posição elevada, seus olhos esquadrinhavam discretamente os cantos do salão, procurando Isadora. A encontrou em um extremo, apoiada contra uma parede, visivelmente exausta. O contraste entre seu avental de limpeza e os vestidos de alta costura das convidadas lhe provocou uma pontada de culpa que o atravessou o peito. Como todos sabem, hoje é um dia especial, continuou mecanicamente, enquanto sua mente calculava datas. 8 meses desde que a havia expulso de sua vida. 8 meses desde que havia acreditado cegamente nas provas que sua família lhe havia apresentado sobre o suposto passado obscuro de Isadora. 8 meses, o mesmo tempo que parecia ter sua gravidez. Dona Cecília, da primeira fila, notou a mudança no semblante de seu filho. Com a aguda intuição de uma mãe que dedicara sua vida a controlar cada aspecto da vida familiar, começou a se inquietar. Algo não estava certo. Gostaria de agradecer a todos por estarem aqui. Heitor afrouxou o nó da gravata, sentindo que faltava ar. Naquele momento, viu Isadora se desequilibrar levemente, sua mão agarrando-se a uma coluna para manter o equilíbrio. O rosto da jovem havia perdido toda a cor. Sem terminar a frase, Heitor deixou cair a taça de champanhe. O cristal se estilhaçou contra o chão de mármore, criando um estrondo que silenciou todas as conversas. Beatriz o olhou atônita, enquanto ele levava uma mão ao peito. "Desculpe, não estou me sentindo bem", anunciou com voz entrecortada. "Acho que estou tendo um ataque de pânico. Preciso de um momento." O murmúrio de preocupação se estendeu pelo salão como uma onda. O senador de Souza, pai de Beatriz, aproximou-se rapidamente. "Precisa de um médico, filho." A cerimônia... Heitor respirou fundo, tomando a decisão mais impulsiva de sua vida. "A cerimônia terá que ser adiada. Não posso continuar hoje." O caos se instalou imediatamente. Beatriz, que até aquele momento havia mantido um sorriso perfeito, sentiu seu mundo desabar. "O que você está dizendo, Heitor? É uma brincadeira?" "Desculpe, Beatriz. Sinto muito." Sem esperar resposta, Heitor abriu caminho entre os convidados atônitos, ignorando os chamados de sua mãe e os gritos de indignação da família de Souza.
Em sua corrida para a saída do salão, conseguiu ver Isadora desmaiar na cozinha. Sem pensar duas vezes, mudou sua direção. Quando chegou até ela, vários funcionários do resort já a cercavam, tentando reanimá-la. "Chamem uma ambulância!" ordenou, sua voz recuperando a autoridade do empresário acostumado a ser obedecido. Ajoelhou-se ao lado de Isadora, sem se importar que seu terno de grife se sujasse com a água ensaboada do chão. "Isadora, você consegue me ouvir?" Patrícia, a supervisora, tentou detê-lo. "Senhor Almeida, nós vamos cuidar." "Não!" a interrompeu firmemente. "Eu vou cuidar. Esta mulher..." Hesitou um momento antes de continuar. "Esta mulher está esperando meu filho." A confissão caiu como uma bomba na cozinha. Da porta, um flash de câmera capturou o momento. Alguém da imprensa, convidado para cobrir o casamento do ano, encontrara uma história muito mais suculenta. Beatriz apareceu na entrada da cozinha, seu vestido de noiva amassado e as lágrimas arruinando sua maquiagem perfeita. A cena diante dela confirmou suas piores suspeitas. "Você é um covarde, Heitor Almeida", pronunciou cada palavra com veneno. "Você vai se arrepender disso." A sirene da ambulância começou a se ouvir ao longe, enquanto no salão principal os convidados desconcertados começavam a se retirar, alimentando com seus comentários o escândalo que em breve abalaria a alta sociedade brasileira. Heitor segurava a mão de Isadora, notando pela primeira vez os calos em seus dedos, sinais do trabalho duro que havia estado realizando. Como havia permitido que as aparências e os preconceitos o cegassem tanto? Enquanto esperava a chegada dos paramédicos, jurou que, se tivesse uma segunda chance, desta vez escolheria o amor acima das expectativas sociais. O que ele não sabia era que sua decisão impulsiva havia posto em movimento uma série de eventos que testariam a verdadeira força daquele juramento e que o caminho para a redenção estaria repleto de obstáculos muito maiores que a diferença de classes sociais. O Hospital Geral de Fortaleza apresentava um marcado contraste com o luxo do resort. Na sala de emergência, Heitor Almeida permanecia sentado em uma incômoda cadeira de plástico, ainda vestindo seu traje de noivo, agora amassado. Havia conseguido convencer o pessoal a deixá-lo ficar, embora não fosse parente direto, graças a uma generosa doação ao hospital realizada em dinheiro vivo. "Senhor", uma enfermeira aproximou-se cautelosamente. "A paciente está estável. Sofre de exaustão severa e desidratação. O médico quer conversar com o senhor sobre sua situação laboral." Heitor a seguiu até um pequeno escritório, onde o Dr. Eduardo, um homem de meia idade, com olhos cansados mas amáveis, o esperava. "Senhor Almeida, a situação da senhorita Pereira é preocupante. Apresenta sinais de excesso de trabalho e desnutrição. Ela me disse que tem 3 empregos. Faxineira no turno matutino de um hotel, garçonete à tarde em um restaurante e turnos noturnos ocasionais em um posto de gasolina." Cada palavra era como uma facada no coração de Heitor. Lembrou-se dos dias em que Isadora vivia em seu apartamento em São Paulo, quando sua única preocupação era qual vestido usar para os eventos beneficentes aos quais assistiam juntos. "O bebê?" perguntou com voz trêmula. "Está bem, mas precisa de repouso absoluto. Uma gravidez aos 8 meses requer cuidados especiais, não jornadas de trabalho de 16 horas. Enquanto o médico continuava falando, o telefone de Heitor não parava de vibrar. Mensagens e chamadas perdidas de sua família, dos de Souza, da imprensa. O escândalo estava crescendo a cada minuto. "Quero que ela tenha o melhor quarto particular", indicou Heitor. "Mas, por favor, mantenha minha identidade em sigilo." Naquele momento, seu telefone mostrou uma mensagem que lhe gelou o sangue. Era de Beatriz. "Meu pai fez algumas ligações muito interessantes. Aproveite seus hotéis enquanto puder."
No quarto 304, Isadora começava a despertar. A confusão inicial deu lugar ao pânico quando reconheceu o ambiente hospitalar. Meu emprego, vou perdê-lo, foram suas primeiras palavras. Não se preocupe com isso agora, respondeu a enfermeira enquanto ajustava o soro. Você precisa descansar. Isadora fechou os olhos, as lágrimas escorrendo por suas faces. Não posso me dar ao luxo de ficar aqui. Não tenho seguro médico e já devo 3 meses de aluguel. Do corredor, Heitor ouvia cada palavra, seu coração se contraindo. Como havia permitido que a mulher que um dia amara chegasse a essa situação? A resposta lhe chegou como um golpe, por orgulho, por preconceitos, por fraqueza diante das pressões familiares. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de sua mãe. Sebastião de Souza acabou de ameaçar retirar todo o apoio financeiro de nossos projetos em Búzios. Venha imediatamente para casa. Temos que resolver essa bagunça. Heitor desligou o telefone e aproximou-se da porta do quarto de Isadora, sem ousar entrar. Através do vidro, a observou acariciar seu ventre enquanto conversava em voz baixa com a enfermeira. Ela parecia tão diferente da mulher elegante que ele conhecera naquela festa de caridade há 1 ano. E, no entanto, havia uma dignidade em sua forma de enfrentar a adversidade que a tornava mais bela do que nunca. Uma nova figura apareceu no corredor. Dona Helena, sua avó paterna. A velha senhora o olhou com uma mistura de repreensão e compreensão. Então aqui está você, meu neto teimoso. Vó, como a senhora soube? Tenho meus contatos, sorriu a anciã. E ao contrário de sua mãe, não perdi a capacidade de reconhecer o amor verdadeiro quando o vejo. Heitor deixou-se cair em uma cadeira exausto. Arruinei tudo, vó. Adjuguei sem ouvi-la, acreditei em fofocas e mentiras, e agora sua voz se quebrou. Dona Helena sentou-se ao seu lado, sua presença tranquilizadora como sempre. Sabe por que nunca gostei da Beatriz? Porque ela representa tudo o que há de errado em nosso círculo social. As aparências, a manipulação, o poder como único valor. Os de Souza vão nos destruir, murmurou Heitor. Que tentem, respondeu a anciã com uma faísca de desafio em seus olhos. Mas primeiro você tem que decidir o que é mais importante para você: o império familiar ou a possibilidade de construir algo autêntico. Naquele instante, um grito abafado vindo do quarto os assustou. Isadora vira Heitor através do vidro. Seus olhares se encontraram novamente, mas desta vez não havia champanhe nem cristais no meio, apenas a dura realidade de 8 meses de decisões erradas e verdades não ditas. Vá com ela, sussurrou Dona Helena. Eu me encarregarei de manter sua mãe e os de Souza longe por enquanto. Mas lembre-se, meu menino, que segundas chances são presentes raros nesta vida. Não a desperdice outra vez. Heitor assentiu, reunindo a coragem para enfrentar não apenas Isadora, mas também as consequências de ter escolhido, pela primeira vez em sua vida, seguir os ditames de seu coração acima das conveniências sociais. O quarto 304 ficou em silêncio quando Heitor entrou. Isadora havia se incorporado na cama, suas costas rígidas contra as almofadas, suas mãos protetoras sobre seu ventre. A luz fraca do pôr-do-sol que entrava pela janela criava sombras que acentuavam as mudanças em seu rosto. Mais magro, mais curtido, mas com o mesmo olhar determinado que o havia cativado há 1 ano. Não preciso da sua caridade, foram suas primeiras palavras, firmes apesar do cansaço. Já pedi alta voluntária. Isadora, por favor. Heitor deu um passo à frente, parando quando ela levantou uma mão em sinal de advertência. O médico diz que você precisa de repouso absoluto. Agora você se preocupa com a minha saúde? Uma risada amarga escapou de seus lábios.
Onde estava essa preocupação quando seus seguranças me escoltaram para fora do seu prédio? Quando você bloqueou minhas ligações e me deixou na rua sem sequer ouvir minha versão? Cada pergunta era como um chicote, mas Heitor sabia que merecia cada uma. Cometi um erro terrível. Deveria ter confiado em você, deveria ter... Confiado? Isadora o interrompeu, sua voz tremendo de emoção contida. Sabe o que é perder tudo em um dia? Meu emprego na galeria de arte, meu pequeno apartamento, minhas economias, tudo porque o grande Heitor Almeida decidiu que eu era uma interesseira. No corredor, Dona Helena fazia a guarda discretamente, desviando curiosos e mantendo longe a equipe que, inevitavelmente, havia começado a reconhecer o famoso empresário. Quando descobri que você vinha de uma família humilde, começou Heitor. Não, quando sua mãe o convenceu de que eu era uma golpista, a corrigiu Isadora. Porque foi isso que aconteceu, não foi? Ela mostrou fotos do meu pai como mecânico, da minha mãe vendendo comida na rua. E sabe o quê? Tenho orgulho deles. Trabalharam a vida toda para me dar uma educação. Heitor deixou-se cair na cadeira ao lado da cama. Você tinha um currículo falso. Eu tinha experiência real em arte, embora não um título oficial. Menti sobre isso, sim, porque sabia que ninguém em seu mundo me daria uma oportunidade sem as credenciais corretas. Mas cada centavo que ganhei na galeria foi pelo meu trabalho, pelo meu conhecimento real da arte contemporânea. Uma mensagem de texto interrompeu o momento. Heitor a leu rapidamente, seu rosto empalidecendo. Os de Souza acabaram de retirar seu investimento do novo projeto em Arraial do Cabo. Vá embora, disse Isadora suavemente. Vá salvar seu império. É o que sempre foi mais importante para você. O bebê... Heitor olhou para seu ventre. É... seu? Isadora completou a pergunta com amargura. É isso que realmente o preocupa? Seu herdeiro? Antes que ele pudesse responder, uma enfermeira entrou apressadamente. Senhorita Pereira, há um problema com seu apartamento. Sua dona está ao telefone, diz que já mandou seus pertences para um depósito por falta de pagamento. Isadora fechou os olhos, lágrimas de frustração rolando por suas faces. Por favor, coloque-a na linha. Eu vou resolver, interrompeu Heitor pegando seu telefone. Não! A voz de Isadora ecoou com força. Não quero seu dinheiro, não quero nada de você. Já me humilhou uma vez, não vou permitir que aconteça de novo. Naquele momento, Dona Helena entrou no quarto. Isadora, querida, tenho uma proposta para você. Preciso de uma acompanhante em minha casa de praia, alguém que me ajude com a casa e me faça companhia. O trabalho inclui quarto e alimentação. Isadora olhou para a velha senhora com desconfiança. Senhora... Helena Almeida, mas pode me chamar de Dona Helena. E antes que você pergunte, sim, sou a avó deste cabeça dura. Mas garanto que tenho mais juízo que ele. Heitor observou a troca em silêncio, reconhecendo a astúcia de sua avó. Ela estava oferecendo uma saída digna, uma forma de ajudar Isadora sem ferir seu orgulho. Outra mensagem em seu telefone. Uma foto de Beatriz saindo das escritórios do maior rival dos hotéis Almeida, acompanhada de uma mensagem ameaçadora de sua mãe. O bebê é seu, disse Isadora de repente, sem olhá-lo. Mas não se preocupe, não pretendo reivindicar nada. Sobrevivi esses 8 meses sozinha. Posso continuar assim. Isadora. Heitor tentou pegar sua mão, mas ela a retirou. Aceito sua oferta, Dona Helena, disse Isadora, ignorando Heitor. Mas com uma condição, ele não pode interferir em minha vida. Não quero seu dinheiro, nem sua pena, nem suas tentativas de compensação. A velha senhora assentiu solenemente. Tem minha palavra, querida. Agora descanse. Amanhã acertaremos os detalhes. Enquanto saíam do quarto, Heitor parou na porta. Não vou desistir, Isadora. Desta vez farei as coisas direito. Já é tarde demais para isso, respondeu ela, virando o rosto para a janela. Alguns erros não têm solução. No corredor, Dona Helena pegou o braço de seu neto. Dê tempo.
As feridas do coração precisam de mais que palavras bonitas para cicatrizar. Heitor assentiu, sua mente dividida entre o desejo de ficar e a urgência das mensagens que continuavam chegando ao seu telefone. A guerra que os de Souza declararam contra sua família estava começando, mas pela primeira vez em sua vida, as prioridades do império familiar haviam deixado de ser sua principal preocupação. O modesto Hotel do Mar, localizado nos arredores de Fortaleza, tornou-se o improvável refúgio de Heitor Almeida. Do quarto 212, com suas paredes desbotadas e seu ar-condicionado barulhento, o empresário tentava manter seu império à tona, enquanto evadia a imprensa. As ações caíram outros 8% esta manhã, informou Ricardo, seu assistente de confiança, através de uma videochamada. Os de Souza estão movendo suas influências. 3 bancos congelaram as linhas de crédito para o projeto de Arraial do Cabo. Heitor passou uma mão pela barba incipiente, um visual muito distante de sua imagem impecável de sempre. Na mesa, diante dele, as manchetes dos jornais gritavam especulações sobre sua crise nervosa e sua fuga romântica secreta. O que minha mãe diz? Dona Cecília está gerenciando a situação, mas insiste que você retorne imediatamente para São Paulo. O Conselho Administrativo exige uma explicação. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Dona Helena carregando uma sacola de papel com pães de queijo. Ainda jogando de empresário foragido, meu menino. Vó, como ela está? Isadora se instalou ontem em minha casa. E antes que você pergunte, sim, ela está seguindo as orientações do médico. A velha senhora sentou-se na única cadeira disponível. Mas não vim falar dela. Vim falar de você e seu plano absurdo. Não é absurdo, protestou Heitor. Se eu me aproximar como eu mesmo, ela nunca vai me deixar me explicar, demonstrar que mudei. E você acha que mentir novamente é a solução? Dona Helena arqueou uma sobrancelha. Se apresentar como um simples jardineiro? José o jardineiro, corrigiu Heitor. Um homem simples que procura trabalho nas casas da região. Ricardo, ainda na videochamada, tossiu discretamente. Senhor, o Banco do Sul acabou de ligar. O senhor de Souza está pressionando para que revejam todos os nossos empréstimos. Mantenha-os ocupados, ordenou Heitor. Use os ativos do Rio Grande do Sul como garantia, se necessário. Dona Helena observou seu neto com uma mistura de preocupação e admiração. Você percebe que está arriscando tudo? A empresa, sua posição, o trabalho de milhares de funcionários. Pela primeira vez na minha vida, vó, sinto que estou lutando por algo que realmente importa. A velha senhora sorriu. Seu avô estaria orgulhoso. Ele também escolheu o amor acima das conveniências, embora essa seja uma história para outro momento. Uma nova mensagem chegou ao telefone de Heitor. Uma foto de Beatriz saindo de uma reunião com Mário Costa, seu concorrente. Mais agressivo. Os tubarões estão cheirando sangue, murmurou. Senhor, interveio Ricardo, sua mãe organizou uma coletiva de imprensa para amanhã. Anunciará que você está em uma clínica de repouso na Suíça. Perfeito, respondeu Heitor, surpreendendo-o. A todos que acreditem, me dará tempo. Tempo para quê? Perguntou sua avó, embora já conhecesse a resposta. Para provar que posso ser algo mais que um sobrenome e uma conta bancária. Heitor levantou-se e aproximou-se do espelho, estudando seu reflexo mudado. José, o jardineiro, começará amanhã. Isadora não é boba, alertou Dona Helena. Vai reconhecê-lo. Não com isso. Heitor apontou para seu rosto bronzeado pelo sol, sua barba descuidada, suas mãos que começavam a endurecer pelas práticas secretas de jardinagem que vinha realizando. Além disso, ela vê o que espera ver. E o último que ela espera é que Heitor Almeida se rebaixe a trabalhar sob o sol. Naquele momento,
seu telefone tocou novamente. Era uma mensagem de sua mãe. Filho, os de Souza estão dispostos a esquecer tudo. Beatriz vai te perdoar. Só precisa voltar e fazer o certo. Heitor olhou para a mensagem por um longo tempo antes de desligar o telefone. Ricardo, certifique-se de que os funcionários recebam seus salários. Aconteça o que acontecer, use minhas contas pessoais se necessário. E o conselho administrativo? Diga a eles que estou exatamente onde preciso estar. Dona Helena levantou-se, alisando sua saia com dignidade. Vou ajudá-lo nessa loucura, mas com uma condição. Não machucará Isadora novamente. Aquela moça já sofreu o suficiente. Prometo, vó, desta vez será diferente. Depois que todos foram embora, Heitor ficou sozinho no quarto do hotel, praticando sua nova maneira de falar. Mais simples, mais direta. No espelho, o reflexo do poderoso empresário desvanecia-se gradualmente, dando lugar a um homem mais básico, mas talvez mais autêntico. O que ele não sabia era que naquele preciso momento, na casa de praia de Dona Helena, Isadora receberia uma visita inesperada. Beatriz de Souza, com um sorriso que não alcançava seus olhos, se apresentava como uma amiga preocupada, disposta a ajudar a mãe solteira em desgraça. O jogo de máscaras e verdades estava prestes a ficar muito mais complicado. A casa de praia de Dona Helena era uma estrutura colonial modesta, mas elegante, com buganvílias subindo pelas paredes brancas e uma vista privilegiada para o mar turquesa. Na varanda dos fundos, Isadora observava com desconfiança a mulher sentada à sua frente, perfeitamente maquiada e vestida como para uma sessão de fotos, apesar do calor úmido da costa. De verdade, Isadora, não consigo imaginar o quão difícil tem sido para você. Beatriz de Souza modulava sua voz com uma compaixão calculada. Trabalhar como faxineira no que deveria ter sido meu casamento. O destino tem um senso de humor peculiar, não acha? Senhorita de Souza, agradeço sua visita, mas não entendo seu propósito. Respondeu Isadora, uma mão protetora sobre seu ventre. Por favor, me chame de Beatriz. Afinal, compartilhamos algo importante. Ambas fomos enganadas pelo mesmo homem. Beatriz tirou um envelope de sua bolsa de grife. Você sabia que não é a primeira? Heitor tem um histórico de deslizes com funcionárias. Isadora manteve a compostura, embora seu coração batesse forte. Não estou interessada em... Deveria estar. Beatriz deslizou o envelope pela mesa. Principalmente considerando que você carrega seu herdeiro. Ou você acha que a família Almeida permitirá que um filho ilegítimo ameace seu império? Antes que Isadora pudesse responder, Dona Helena apareceu na varanda. Beatriz, querida, que surpresa encontrá-la aqui. Não me lembrava de tê-la incluído na lista de visitas permitidas. A tensão no ar tornou-se palpável. Beatriz levantou-se com graça calculada. Só passei para oferecer meu apoio a Isadora. Afinal, as mulheres devemos nos apoiar umas às outras, não é? É claro, respondeu Dona Helena com um sorriso que não alcançou seus olhos. Meu motorista ficará encantado em levá-la até a saída. Assim que Beatriz foi embora, Isadora abriu o envelope com mãos trêmulas. Continha fotografias e recortes de jornais antigos, todos sugerindo uma história de relações secretas e escândalos encobertos. Não são reais, disse Dona Helena suavemente. Os de Souza têm contatos em todos os meios de comunicação. Podem fabricar qualquer história. Por que a senhora me mostra isso? O que ela ganha? Quer semear a dúvida, querida? É sua vingança. Naquele momento, um barulho de ferramentas vindo do jardim chamou sua atenção. Através da janela, Isadora viu um homem trabalhando sob o sol escaldante, sua pele bronzeada e suas mãos calejadas, manuseando as ferramentas com certa inabilidade. O novo jardineiro,
explicou Dona Helena, escondendo um sorriso. José, o contratei esta manhã. Heitor, em seu disfarce de José, sentia o suor escorrendo por suas costas enquanto lutava com um cortador de grama particularmente teimoso. Anos de reuniões de diretoria não o haviam preparado para a batalha contra as plantas trepadeiras e a grama selvagem. Senhora, chamou Dona Helena, tentando manter o sotaque simples que vinha praticando. Onde guardo essas ferramentas? Isadora o observou pela janela, algo em sua postura chamando sua atenção por um instante, antes de descartá-lo como uma coincidência. Dona Helena, sobre as fotos? Não deixe que a manipulem, querida. Os de Souza estão desesperados. Cancelar um casamento como aquele, em nossa sociedade, é uma humilhação que eles não perdoarão facilmente. No jardim, Heitor continuava sua luta com a natureza, cada músculo de seu corpo protestando pelo trabalho incomum. No entanto, cada vez que conseguia um vislumbre de Isadora através das janelas, a dor parecia valer a pena. José! Chamou. Dona Helena, venha, preciso que verifique algo na varanda. O coração de Heitor saltou. Aquele seria seu primeiro encontro cara a cara com Isadora em seu novo papel. Enquanto subia as escadas da varanda, repetiu mentalmente sua história preparada. Um simples trabalhador de Pernambuco procurando trabalho na costa. Cecília olhou para ele com curiosidade quando entrou, e por um instante terrível, Heitor temeu ser descoberto, mas ela simplesmente assentiu com educação e voltou sua atenção para o mar. As buganvílias precisam de atenção especial, instruiu Dona Iracema, dando-lhe uma piscadela discreta. Cecília adora flores. Talvez você pudesse criar um pequeno jardim aqui na varanda. Sim, senhora, respondeu Heitor José, percebendo como Cecília acariciava distraidamente a barriga. Conheço algumas flores que crescem bem nessa terra. De verdade? Perguntou Cecília, surpresa. Você não parece ter muita experiência com ferramentas. Heitor sentiu o rosto corar. É meu primeiro dia aqui. Em Vitória, eu trabalhava mais com árvores frutuais. Murmurou Cecília, e por um momento Heitor viu um lampejo de sua antiga perspicácia em seus olhos. Bom, José, espero que você aprenda rápido. Dona Iracema é uma patroa exigente. Vou me esforçar ao máximo, senhorita. Enquanto descia de novo para o jardim, Heitor ouviu Cecília comentar. Tem algo estranho naquele homem. Você acha? Respondeu Dona Iracema com fingida inocência. Para mim, ele parece estar tentando começar uma nova vida. Às vezes, querida, as pessoas não são o que parecem, para o bem ou para o mal. Cecília olhou novamente o envelope que Isabela havia deixado antes de levantar-se com decisão e jogá-lo no lixo. Chega de mentiras, declarou. Chega de manipulações. Meu filho merece algo melhor que esse mundo de enganos. Dona Iracema sorriu, observando seu neto tropeçar em uma mangueira no jardim. Você tem razão, querida. A verdade sempre encontra seu caminho. Ela, embora às vezes tome rotas inesperadas. Uma semana havia se passado desde que José começou a trabalhar no jardim de Dona Iracema. As bolhas em suas mãos haviam se transformado em calos, e sua pele adquirira um tom bronzeado pelo trabalho. Sob o sol, todas as manhãs, enquanto a cidade despertava, Heitor transformava-se meticulosamente em seu alter ego, praticando seu sotaque diante do espelho do Hotel do Sol, em Fortaleza. Naquela manhã, porém, algo era diferente. Cecília estava sentada na varanda quando ele chegou, suas mãos segurando uma xícara de chá de camomila, seu olhar perdido no horizonte onde o mar se fundia com o céu. Bom dia, senhorita Cecília, cumprimentou controlando cuidadosamente sua voz. José. Ela o olhou com uma intensidade que o fez tremer. As rosas que você plantou ontem, onde você aprendeu a cultivar aquela variedade específica?
Heitor sentiu uma gota de suor frio escorrer pelas costas. As rosas Aurora Boreal eram as favoritas de Cecília, e em um momento de fraqueza, ele havia pedido os bulbos específicos pela internet. Um erro que poderia custar-lhe sua farsa. Na fazenda onde eu trabalhava antes, improvisou. A senhora tinha um jardim muito especial. Claro, Cecília sorriu, mas havia algo em sua expressão que sugeria que ela não estava completamente convencida. Sabe, é curioso, essas rosas são muito raras. Só as vi em um lugar antes. Antes que ela pudesse continuar, Dona Iracema apareceu na varanda. Cecília, querida, você tem uma ligação. A assistente social quer discutir sua situação de trabalho. A tensão do momento dissipou-se enquanto Cecília se levantava, uma mão na barriga para manter o equilíbrio. Sem pensar, Heitor deu um passo à frente para ajudá-la, mas parou ao ver seu olhar de advertência. Eu consigo sozinha, disse firmemente, embora seu rosto mostrasse uma careta de desconforto. Quando Cecília desapareceu dentro da casa, Dona Iracema aproximou-se de seu neto. Você está sendo descuidado, meu amor. As rosas, Aurora Boreal. Eu sei, avó, foi um erro. Não só isso. Seu jeito de olhá-la, de se mover para ajudá-la, não é como um jardineiro comum faria. Heitor passou uma mão pelo rosto. É mais difícil do que eu pensei. Cada vez que a vejo desconfortável ou preocupada, quero resolver tudo com dinheiro e poder, completou a velha. Esse é exatamente o problema que nos trouxe até aqui. Naquele momento, o telefone de Heitor vibrou em seu bolso. Era Ricardo. Urgente. Isabela Gonzalez deu uma entrevista exclusiva. Sai amanhã em todas as revistas. Enquanto lia a mensagem, outra chegou. Martin Cáceres ofereceu comprar nossos hotéis em Riviera Maya. 40% abaixo do valor de mercado. Diz que é uma oferta de resgate amigável. As hienas estão circulando, murmurou Dona Iracema, lendo por cima do ombro dele. O que você vai fazer? Antes que ele pudesse responder, Cecília voltou para a varanda. Seu rosto mostrava sinais de que havia chorado. Está tudo bem, senhorita? Perguntou Heitor José, resistindo ao impulso de se aproximar. A assistente social disse que preciso comprovar renda estável antes do nascimento, respondeu Cecília, sua voz trêmula. Aparentemente alguém informou a eles sobre minha situação precária. Dona Iracema franziu a testa. Isabela, não posso provar. Cecília sentou-se pesadamente. Mas sim, provavelmente. Ela está decidida a me tirar meu filho. Heitor cerrou os punhos com tanta força que suas unhas deixaram marcas nas palmas. Como José, ele não podia fazer nada. Como Heitor Monteiro, ele poderia resolver a situação com uma ligação telefônica. O jardim, disse de repente, surpreendendo ambas as mulheres. Eu poderia ensiná-la sobre jardinagem, senhorita Cecília, para que ela tenha um ofício. Flores exóticas pagam bem. Cecília olhou para ele com uma mistura de surpresa e algo mais. Algo que fez seu coração pular. Você faria isso? Claro, respondeu, esquecendo por um momento de manter seu sotaque simples. Poderíamos começar com as rosas Aurora Boreal. Elas são muito valorizadas. Um brilho de reconhecimento cruzou o rosto de Cecília, tão rápido que Heitor não tinha certeza de tê-lo visto realmente. Obrigada, José. Eu aceito sua oferta. Dona Iracema observava a troca com um sorriso enigmático. Excelente ideia. Cecília pode te ajudar com o viveiro que estamos planejando instalar. Vai ser um projeto interessante. O telefone de Heitor vibrou novamente. A entrevista de Isabela é pior do que pensávamos. Ela fala sobre um suposto filho secreto em Monterrey. Enquanto isso, na cidade do México, Vitória Monteiro olhava pela janela de seu escritório. Sobre sua mesa, um envelope continha documentos que poderiam destruir a farsa de José, o jardineiro, com uma única ligação. A pergunta era:
O que uma mãe faria para proteger o legado de sua família? No jardim, Heitor começou a mostrar a Cecília como preparar a terra para as rosas, consciente de que estava caminhando sobre uma linha cada vez mais tênue entre a verdade e o engano. A cada palavra, a cada gesto, ele sentia que Cecília o observava mais atentamente, como se estivesse montando um quebra-cabeça em sua mente. As rosas são como as pessoas, ele se viu dizendo. Às vezes, as mais bonitas têm os espinhos mais afiados, mas se você aprende a manuseá-las com cuidado, com respeito, elas podem florescer de maneiras surpreendentes. Cecília olhou fixamente para ele, e por um momento, Heitor teve a certeza de que ela sabia. Mas então, ela simplesmente assentiu e pegou a pá que ele lhe oferecia, suas mãos roçando brevemente no processo. O contato, embora fugaz, enviou uma corrente elétrica através de ambos, lembrando-os de que algumas conexões são profundas demais para se esconderem sob qualquer disfarce. O céu amanhecia cinza sobre a costa de Búzios. As notícias em todos os meios mostravam a entrevista de Isabela Gonzalez, seus olhos cheios de lágrimas calculadas, enquanto ela narrava a verdadeira história do empresário Heitor Monteiro e seus supostos filhos secretos. Na casa de praia, Cecília lia o jornal com mãos trêmulas. O renomado empresário tem um padrão de seduzir funcionárias vulneráveis, citava o artigo. Fontes próximas confirmam a existência de pelo menos 2 filhos não reconhecidos. Você não deveria ler essas bobagens, disse José Heitor enquanto podava as buganvílias. Eles haviam passado 3 dias trabalhando juntos no jardim, e cada momento era uma doce tortura para ele, tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Como você sabe que são bobagens? Perguntou Cecília, olhando para ele com aquela intensidade que ultimamente ela lhe dedicava. Você conhece os Monteiro? Heitor quase cortou um galho errado. Só o que a gente ouve por aí, senhorita. O vento começou a soprar com mais força, e nuvens escuras se acumulavam no horizonte. O rádio local havia alertado sobre uma tempestade tropical se aproximando, mas ninguém esperava que chegasse tão cedo. Deveríamos proteger as mudas, sugeriu Cecília, levantando-se com dificuldade. Sua gravidez estava já em suas últimas semanas, e cada movimento requeria um esforço consciente. Trabalharam juntos rapidamente, cobrindo os roseirais jovens e assegurando os vasos. As primeiras gotas começaram a cair, grossas e pesadas, enquanto o vento aumentava sua intensidade. Cecília! Chamou Dona Iracema da porta. Entre já! O médico disse nada de esforços. Só um momento, respondeu Cecília, inclinando-se para proteger uma última rosa. De repente, uma dor aguda a fez curvar-se sobre si mesma. Ah! Heitor estava ao lado dela em um instante, esquecendo completamente seu papel de simples jardineiro. Ele assegurou com a experiência de quem já havia feito isso antes, sua voz mudando inconscientemente para um tom mais educado. Respire fundo. É como as outras contrações. Cecília olhou para ele, a dor misturando-se com uma compreensão súbita em seus olhos. Você... Antes que ela pudesse completar a frase, um raio iluminou o céu e o estrondo do trovão abafou suas palavras. A tempestade havia se tornado um temporal violento. Para dentro, agora! Gritou Dona Iracema. Heitor levantou Cecília em seus braços, sem se importar mais em manter sua fachada. A chuva os ensopava enquanto corriam para a casa, mas justo antes de chegarem à porta, Cecília teve outra contração mais forte. Não é normal, ofegou. É muito cedo, apenas 8 meses. O telefone da casa estava morto devido à tempestade e o sinal celular era intermitente. Dona Iracema apareceu com toalhas secas. As estradas estão fechadas pela enchente. Não podemos chegar ao hospital. Podemos sim.
disse Heitor, sua voz completamente transformada. Ele tirou seu telefone e discou um número. Ricardo, preciso do helicóptero de emergência na praia, atrás da casa da minha avó. Agora! Cecília, entre contrações, olhava para ele com uma mistura de dor e fúria. Eu sabia que era você. Cecília, por favor, não me toque! Gritou, mas outra dor a fez agarrar-se em seu braço. Mentiroso, como sempre. Depois, interveio Dona Iracema com firmeza. Vocês podem discutir depois. Agora, Cecília precisa de atendimento médico. O som do helicóptero tornou-se audível sobre a tempestade. Heitor envolveu Cecília em mantas secas e a carregou novamente. Eu te odeio, sussurrou ela contra seu peito. Eu sei, respondeu ele suavemente, mas por favor, deixe-me te ajudar agora. O helicóptero pousou na praia, suas pás lutando contra o vento. O piloto, reconhecendo seu chefe apesar de sua aparência transformada, não fez perguntas. No voo para o hospital privado, Cecília alternava entre contrações e olhares assassinos para Heitor. Todo esse tempo, fingindo ser o jardineiro humilde. Eu queria te mostrar que eu havia mudado, tentou explicar ele, segurando sua mão apesar de suas tentativas de retirá-la. Que eu podia ser mais do que o empresário arrogante que te machucou. Se disfarçando? Mentindo de novo? Uma contração particularmente forte a fez gritar. Heitor a abraçou, sussurrando palavras de encorajamento. Por um momento, ela permitiu-se apoiar nele. A familiaridade de sua presença, oferecendo um consolo que seu orgulho queria rejeitar. Senhor, chamou o piloto, o hospital está avisado. Eles têm tudo pronto para uma cesariana de emergência. Cecília se tensou. Eu não quero seu dinheiro, nem seu hospital privado, nem... Por favor, interrompeu Heitor, sua voz quebrando. Eu sei que você me odeia, e você tem razão. Mas este é nosso filho. Deixe-me me assegurar de que ambos estejam bem. Depois você pode decidir se quer que eu desapareça de suas vidas. Mas algo em seu tom, na vulnerabilidade crua de suas palavras, fez Cecília olhá-lo realmente pela primeira vez, desde que descobriu seu engano. Atrás da barba e do bronzeado, ela viu algo novo em seus olhos. Não o orgulho do empresário milionário, mas o medo real de um homem que temia perder o mais importante de sua vida. Uma condição, disse finalmente entre ofegos. Nada de mentiras, nunca mais. Eu prometo, respondeu ele, beijando sua mão com fervor. O helicóptero começou sua descida em direção ao hospital, enquanto a tempestade rugia ao seu redor. Na casa de praia, Dona Iracema olhava pela janela, um sorriso sábio em seus lábios. Às vezes, refletiu, é preciso uma tempestade para limpar o ar e permitir que a verdade venha à tona. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele preciso momento, Isabela Gonzalez recebia uma ligação muito interessante. A localização exata do helicóptero dos Monteiro, cortesia de um funcionário insatisfeito do serviço de controle aéreo. O próximo ato do drama estava prestes a começar. O Hospital Samaritano de Búzios fervilhava de atividade quando o helicóptero pousou na plataforma. A equipe médica já esperava com uma maca, enquanto a tempestade açoitava a costa com fúria crescente. Heitor, ainda em suas roupas de jardineiro, manchadas de terra e encharcadas pela chuva, corria ao lado da maca segurando a mão de Cecília. Senhor Monteiro, o Dr. Roberto, o mesmo que havia atendido Cecília em sua primeira visita, olhou para ele com surpresa mal contida. Não esperava vê-lo nessas condições. As explicações podem esperar, respondeu Heitor, sem soltar a mão de Cecília. Como ela está? Parto prematuro, 32 semanas, informou uma enfermeira enquanto conectava monitores. Pressão arterial elevada. Cecília gemeu com outra contração. O bebê, algo não está bem.
Os monitores começaram a soar com alarmes. O Dr. Roberto revisou rapidamente as leituras. Precisamos fazer uma cesariana de emergência. Há sinais de sofrimento fetal. Não me deixe, sussurrou Cecília, agarrando-se à mão de Heitor com uma força que contradizia seu estado. Por um momento, todo o engano e o ressentimento desvaneceram-se, deixando apenas o medo compartilhado por seu filho. Nunca mais, prometeu ele, mas uma enfermeira já o empurrava para trás. Desculpe, senhor. O senhor precisa esperar lá fora. No corredor, Heitor deixou-se cair em uma cadeira, seu disfarce de José completamente esquecido. Seu telefone, que havia permanecido em silêncio durante a emergência, explodiu com notificações. Ricardo, crise na diretoria. Os Gonzales estão movendo os acionistas contra o senhor. Sua mãe. Você perdeu completamente a razão, disfarçado de jardineiro. E finalmente uma mensagem de Isabela. Espero que você aproveite seu momento de herói. A imprensa chegará em 5 minutos. Como se fosse um sinal, as portas do elevador abriram-se e um grupo de repórteres emergiu, câmeras em mãos. Senhor Monteiro, é verdade que o senhor se escondia como jardineiro? A senhorita Ramírez estava o chantageando? Heitor se levantou, a fúria transformando seu rosto. Ele estava prestes a responder quando uma voz familiar ressoou no corredor. Chega! Dona Iracema, que havia chegado em seu próprio carro, avançou como uma força da natureza. Este é um hospital, não um circo midiático. Meu neto está esperando notícias de seu filho. Algum de vocês tem a decência básica para respeitar isso? Os repórteres recuaram diante da autoridade natural da velha, mas não foram embora. Naquele momento, o Dr. Roberto saiu da sala de cirurgia, sua expressão séria. Doutor, Heitor adiantou-se, esquecendo completamente a imprensa. O bebê está na unidade de cuidados intensivos neonatais. Ele é pequeno, mas luta com força. Cecília, o médico fez uma pausa que pareceu eterna. Perdeu muito sangue. Precisamos de doadores, tipo o negativo. Eu sou o negativo, respondeu Heitor imediatamente, e pagarei o que for necessário para conseguir mais doadores. Os flashes das câmeras capturaram o momento em que o poderoso empresário, vestido como jardineiro, arregaçava a camisa suja para doar sangue. As fotos apareceriam em todas as capas no dia seguinte, mas pela primeira vez em sua vida, a Heitor não importava sua imagem pública. Na sala de espera, Dona Iracema recebeu uma ligação de Vitória Monteiro. Pensas, mãe, isso é um desastre. Os Gonzales estão convocando uma assembleia extraordinária. Querem votar para remover Heitor da presidência. Que tentem, respondeu a velha com calma. Tenho minhas próprias cartas para jogar. Enquanto isso, em uma suíte particular do hospital, Isabela Gonzales sorria enquanto assistia às notícias em seu tablet. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Os Monteiro estavam distraídos com o drama familiar, deixando o caminho livre para que Martim Cáceres aumentasse sua oferta hostil pelos hotéis. O que Isabela não sabia era que Dona Iracema havia vivido tempo demais no mundo dos negócios para não ter um plano de contingência. Em sua bolsa descansava um envelope com documentos que poderiam mudar todo o jogo. A verdadeira história de como os Gonzales haviam construído sua fortuna política. Na unidade de cuidados intensivos, Heitor observava seu filho através do vidro. Ele era diminuto, mas seus punhos cerrados e sua respiração regular mostravam uma determinação que ele reconheceu imediatamente como herança de Cecília. Ele é lindo, sussurrou uma voz fraca atrás dele. Cecília, em uma cadeira de rodas empurrada por uma enfermeira, havia insistido em ver seu bebê apesar de seu estado. Heitor ajoelhou-se ao lado da cadeira, sem se importar que os repórteres continuassem fotografando à distância. Cecília, eu... Não agora, interrompeu ela suavemente. Agora somos apenas pais preocupados com nosso filho.
Através do vidro, o bebê moveu sua pequena mão, como se sentisse a presença de seus pais. E por um momento, tudo mais, os repórteres, as ameaças empresariais, as mentiras e os disfarces, pareceu insignificante comparado com aquele pequeno milagre que lutava para sobreviver. Ele se parece com você, disse Cecília depois, de um longo silêncio. Ele tem seu nariz, mas sua força, respondeu Heitor, percebendo como as máquinas mostravam sinais vitais cada vez mais estáveis. Ele é um lutador, como sua mãe. Um fotógrafo tentou aproximar-se mais, mas um olhar de Dona Iracema bastou para fazê-lo recuar. A velha observava a cena com uma mistura de preocupação e esperança. Havia uma batalha empresarial para lutar, um império para defender. Mas, por enquanto, naquele corredor de hospital, só importava a pequena família que tentava encontrar seu caminho para a reconciliação. A suíte presidencial do Hospital Samaritano havia se tornado um centro de operações improvisado. Heitor, que finalmente havia trocado suas roupas de jardineiro por um terno mais apropriado, alternava entre videoconferências com a diretoria e visitas à unidade neonatal, onde seu filho, a cada dia mais forte, lutava para crescer. Os números são claros, explicava Ricardo através da tela. Cáceres conseguiu apoio para comprar 30% das ações. Se os Gonzales somarem seus 15%, terão controle efetivo da companhia. Cecília, que descansava em uma poltrona próxima, fingia não ouvir enquanto lia um livro sobre cuidados neonatais. 3 dias haviam se passado desde o nascimento de seu filho, e a dinâmica entre ela e Heitor havia se transformado em uma trégua desconfortável. "O que o banco diz?" perguntou Heitor, afrouxando a gravata. "Congelaram todas as nossas linhas de crédito. O senador Gonzales tem muita influência." Cecília fechou seu livro com um golpe seco. "Por que você ainda está aqui? Seu império está se desmoronando. Vá salvá-lo." "Eu não vou deixá-los sozinhos", respondeu Heitor, sua voz firme. "Nem você, nem Daniel." O nome que haviam escolhido para seu filho flutuou entre eles como uma ponte frágil. Daniel, como o pai de Cecília, um detalhe que Heitor havia lembrado de suas conversas do ano anterior. "Senhor", interrompeu Ricardo, "há mais algo. Isabela Gonzales agendou uma entrevista exclusiva para esta noite. Ela diz que revelará a verdadeira história por trás de seu relacionamento com Cecília." Naquele momento, Dona Iracema entrou na suíte, seus saltos ressoando com determinação. "Tenho notícias interessantes. Você se lembra, Heitor, da história que contei sobre seu avô? O segredo de família." Heitor franziu a testa. "O que isso tem a ver?" "Tudo." A velha tirou um envelope de sua bolsa. "Seu avô não foi o único que reinventou seu passado. O senador Gonzales tem seus próprios segredos." Cecília incorporou-se, interessada apesar de si mesma. "Do que a senhora está falando?" "Dona Iracema, da verdade, querida. Algo que falta em nosso círculo social." A velha estendeu vários documentos sobre a mesa. "O senador Gonzales nem sempre foi o político respeitável que é hoje. Nos anos 80, ele era conhecido por outros nomes, outras atividades." Heitor estudou os documentos, seus olhos abrindo-se com surpresa. "Isso é dinamite pura", completou Dona Iracema. "A pergunta é, você está disposto a usá-la?" O silêncio que se seguiu foi interrompido por uma enfermeira, que entrou apressadamente. "Senhor Monteiro, seu filho está tendo uma crise respiratória." O mundo empresarial desvaneceu-se instantaneamente. Heitor e Cecília correram para a unidade neonatal, onde o pequeno Daniel lutava contra um episódio de apneia. Os monitores soavam com alarmes enquanto a equipe médica trabalhava. "Vamos, pequeno guerreiro", sussurrava Cecília, sua mão pressionada contra o vidro da incubadora. Heitor abraçou-a instintivamente e, pela primeira vez, ela não o rejeitou.
Depois do que pareceu uma eternidade, os sinais vitais de Daniel estabilizaram-se. O Dr. Roberto os tranquilizou. É comum em prematuros. Seu filho é forte, está progredindo bem. De volta à suíte, encontraram Dona Iracema falando ao telefone em voz baixa. Sim, senador. Entendo perfeitamente. Que tal nos encontrarmos para discutir um acordo que beneficia a todos? Enquanto a velha negociava, Cecília voltou-se para Heitor. Todo esse poder, essas manipulações, vale a pena? É esse o mundo em que queremos criar Daniel? A pergunta atingiu Heitor com força. Ele olhou os documentos sobre a mesa, o poder que representavam, e depois a foto de seu filho que mantinha em seu telefone. Não, respondeu finalmente. Não é. Ele aproximou-se da janela, observando a cidade que se estendia sob a chuva persistente. Sabe, quando me disfarcei de José, descobri algo. Pela primeira vez na minha vida, as pessoas me olhavam por quem eu era, não pelo que eu tinha. Elas o olhavam por quem você fingia ser, corrigiu Cecília suavemente. Não. Heitor voltou-se para ela. José era mais eu do que o empresário arrogante que você conheceu primeiro. Sem as expectativas, sem a pressão familiar, eu pude ser autêntico. E agora? Perguntou Cecília. Você voltará a ser o poderoso Heitor Monteiro? Eu não sei, admitiu ele. Mas eu sei que não quero que nosso filho cresça nesse mundo de mentiras e manipulações. Ele merece algo melhor, algo real. Dona Iracema, que havia terminado sua ligação, sorriu. Então, meu menino, você está pronto para fazer algo verdadeiramente radical? Mais radical do que me disfarçar de jardineiro? Brincou Heitor, ganhando um pequeno sorriso de Cecília. Muito mais, respondeu a velha, seus olhos brilhando com esperteza. Que tal construir algo novo, do zero, sem o peso do sobrenome? Monteiro, Cecília os observava, sua mão inconscientemente sobre seu coração. Pela primeira vez desde que descobriu o engano de José Heitor, ela viu algo em seus olhos que lhe lembrou o homem de quem ela havia se apaixonado. Não o milionário, não o jardineiro, mas alguém que finalmente estava encontrando o seu verdadeiro eu. Na unidade neonatal, o pequeno Daniel dormia pacificamente, alheio às batalhas que eram travadas em seu nome. Seu monitor cardíaco desenhava um ritmo forte e constante, como se enviasse uma mensagem a seus pais. A verdadeira força não vem do poder ou do dinheiro, mas do amor e da autenticidade. A sala de reuniões do Hospital Samaritano havia sido transformada em um centro de negociações improvisado. Ao redor da mesa de mogno sentavam-se as figuras-chave do drama. Heitor, agora vestido com um terno, mas mantendo a barba de seus dias, como jardineiro. O senador Gonzales, seu rosto uma máscara de dignidade forçada, Isabela, cujo sorriso triunfal começava a vacilar, e Dona Iracema, presidindo a reunião com a autoridade que somente os anos podem conferir. Os termos são simples, explicava Heitor, sua voz calma, mas firme. Transferirei todas as minhas ações para um fundo fiduciário blindado. Os beneficiários serão os funcionários dos hotéis e meu filho, Daniel Monteiro Ramírez. Você enlouqueceu? Vitória Monteiro, que acabara de chegar da cidade do México, olhava para seu filho como se ele fosse um estranho. É o trabalho de toda a sua vida. Não, mãe, é o trabalho de toda a sua vida. E do avô. Heitor levantou-se, caminhando, até a janela de onde podia ver a entrada da unidade neonatal. Eu quero construir algo próprio. O senador Gonzales remexeu-se desconfortavelmente em seu assento, consciente do envelope que Dona Iracema mantinha por perto. E as acusações pendentes desaparecerão, respondeu Heitor, assim como certos documentos históricos que poderiam ser incômodos para várias famílias. Isabela levantou-se bruscamente. Isso é ridículo. Vocês vão permitir que ele jogue tudo para o alto por uma... Cuidado com suas palavras, querida, interrompeu Dona Iracema suavemente.
As gravações de suas conversas com Martim Cáceres sobre manipulação de ações poderiam interessar muito à Comissão de Valores Mobiliários. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de passos no corredor. Cecília apareceu na porta, seu rosto mostrando o cansaço das noites em claro ao lado da incubadora, mas também uma nova determinação. Daniel abriu os olhos, anunciou, ignorando deliberadamente a tensão na sala. O doutor disse que é um excelente sinal. Heitor moveu-se instintivamente em direção a ela, mas parou, inseguro. Cecília, porém, estendeu sua mão para ele. Venha, seu filho quer conhecê-lo, o verdadeiro você. Vitória Monteiro observou a troca com uma mistura de frustração e resignação. Você realmente vai abandonar tudo? Não, mãe. Eu vou construir algo melhor. Heitor tomou a mão de Cecília. Você se lembra do pequeno hotel onde me hospedei como José? Ele é simples, mas tem alma. Os hóspedes não são números em uma planilha, são pessoas com histórias. O Hotel do Sol, murmurou Cecília, começando a entender. É isso? Que você quer? Eu quero criar algo nosso, respondeu ele, olhando-a nos olhos. Sem mentiras, sem pretensões. Um lugar onde Daniel possa crescer vendo seus pais trabalharem juntos, com honestidade. Isabela soltou uma risada desdenhosa. O grande Heitor Monteiro, transformado em dono de um hotel de segunda, isso é melhor do que qualquer escândalo que eu pudesse inventar. Você está enganada, interveio Dona Iracema. Meu neto, finalmente, está fazendo algo verdadeiramente corajoso, escolhendo a felicidade acima do poder. O senador Gonzales levantou-se, ajustando sua gravata. Bem, se esses são os termos... Ricardo, prepare os documentos. Quanto antes terminarmos com isso, melhor. Enquanto os advogados trabalhavam nos detalhes, Cecília e Heitor caminhavam em direção à unidade neonatal. Através do vidro, o de Jacintos, pequeno Daniel, os olhava com olhos curiosos, suas minúsculas mãos movendo-se como se quisesse alcançá-los. Você tem certeza disso? Perguntou Cecília suavemente. É uma mudança enorme. Pela primeira vez na minha vida, estou completamente certo. Heitor apoiou a testa contra o vidro. Quando eu estava disfarçado de José, descobri que podia ser feliz sem todo o peso de ser um monteiro. E você me via realmente a mim, não meu sobrenome nem minha conta bancária. Eu te via porque você se mostrava autêntico, corrigiu ela, ainda que fosse sob um nome falso. Então deixe-me mostrar quem eu sou realmente. Sem disfarces, sem impérios empresariais. Só eu tentando ser um bom pai e, talvez, ele hesitou por um momento. Um bom companheiro, se você me der outra oportunidade. Helena observou o homem ao seu lado. Não era o arrogante empresário que a havia rejeitado 8 meses atrás, nem o humilde jardineiro que tentara reconquistá-la. Era alguém novo, alguém que finalmente encontrara a coragem de ser autêntico. O Hotel do Sol vai precisar de um bom jardim, disse ele finalmente, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. E conheço alguém que está aprendendo a cultivar rosas aurora boreal. Na sala de reuniões, Dona Conceição assinava os últimos documentos com um sorriso satisfeito. Às vezes, refletiu, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. E na unidade neonatal, Bento Pereira da Silva continuava olhando o mundo com olhos curiosos, alheio a como sua chegada havia provocado uma transformação que nenhuma fortuna poderia comprar. A do amor verdadeiro triunfando sobre as aparências e o poder. O Hotel do Sol erguia-se modesto, mas aconchegante, sob o sol de Fortaleza. Um mês havia passado desde a dramática negociação no hospital, e o prédio de 3 andares começava a mostrar sinais de transformação. As buganvílias subiam pelas paredes recém-pintadas de branco, e um jardim nascente prometia futuros espaços coloridos.
Alexandre, vestido com uma simples camisa de algodão e calças caqui, supervisionava a instalação das novas janelas no saguão. Suas mãos, que outrora só conheceram o toque do couro fino das malas executivas, agora mostravam calos autênticos de trabalho manual. Os fornecedores de ar-condicionado chegaram, anunciou Helena, aparecendo ao seu lado com Bento dormindo placidamente em seu sling. O pequeno, já recuperado de seu nascimento prematuro, crescia forte e saudável. E a senhora do 204 insiste que precisa de mais travesseiros. A escritora que está trabalhando em seu romance? Alexandre sorriu. Me lembra você, sempre preocupada. Com os detalhes, Helena retribuiu o sorriso, um gesto que se tornara mais frequente nas últimas semanas. A transição não havia sido fácil. Passar da alta sociedade para gerir um hotel familiar exigia ajustes constantes, mas havia uma autenticidade em sua nova vida que fazia tudo valer a pena. Alexandre, a voz de Ricardo, que decidira seguir seu chefe em sua nova aventura, interrompeu o momento. Tem uma situação na recepção. Isabela Gonçalves está aqui. A tensão instalou-se imediatamente no ambiente. Helena instintivamente protegeu Bento com seus braços, enquanto Alexandre se adiantou em direção ao saguão. Isabela, impecavelmente vestida em um tailleur de grife, destoava completamente do ambiente relaxado do hotel. Nossa, o grande Alexandre Pereira jogando de hoteleiro classe média. É quase poético. O que você quer, Isabela? Perguntou Alexandre, mantendo sua voz controlada. Avisar, sorriu ela com falsa doçura. A imprensa está fascinada com sua história de redenção. O milionário que deixou tudo por amor é bom demais para ser verdade. E você sabe que o que é bom demais eventualmente desmorona. Se você veio ameaçar, começou Helena, que se aproximara. Não, querida, vim informar. Isabela tirou um envelope de sua bolsa. Veja, eu tenho investigado. A história de José, o jardineiro, não foi a primeira vez que Alexandre fingiu ser outra pessoa. Ele te contou sobre Madrid? Sobre a herdeira espanhola que ele quase arruinou quando... Chega! A voz de Dona Conceição ressoou no saguão. A anciã, que estivera supervisionando o plantio de suas preciosas rosas, avançou com dignidade. Isabela, querida, você realmente quer jogar esse jogo? Porque eu tenho algumas histórias fascinantes sobre sua família que a imprensa adoraria conhecer. Isabela empalideceu levemente. Isso não é sobre o passado. É sobre a mentira atual. Vocês realmente acham que podem fingir ser uma família feliz de classe média? Alexandre nunca será feliz sem o poder, sem o luxo. É questão de tempo antes que tudo isso exploda. Helena olhou para Alexandre, procurando em seus olhos algum sinal de dúvida. Para sua surpresa, o encontrou completamente sereno. Você está enganada, Isabela, respondeu ele, tomando Bento dos braços de Helena. Não estou fingindo nada. Pela primeira vez na minha vida, sou quem realmente quero ser. Um Zé Ninguém gerenciando um hotel de terceira? Um pai, corrigiu Alexandre. Um homem que trabalha com as mãos, que conhece seus hóspedes pelo nome, que pode ver seu filho crescer sem a toxicidade do mundo que deixamos para trás. Bento escolheu aquele momento para acordar, seus pequenos olhos olhando curiosamente ao redor. Isabela observou como Alexandre naturalmente ninava o bebê, como Helena se aproximava deles formando uma unidade familiar inegável. Os Gonçalves e os Pereiras, começou Isabela. Fazem parte do passado, completou Dona Conceição. Alguns de nós entendemos que a verdadeira felicidade não se mede em contas bancárias. Um grupo de hóspedes entrou naquele momento. Uma família barulhenta e alegre que havia se hospedado a semana toda. Senhor Alexandre, chamou o pai. Podemos fazer um churrasco no jardim hoje à noite?
Minha esposa preparou seu famoso molho especial. Claro, seu Manuel, respondeu Alexandre com um sorriso genuíno. Helena faz uma salada de abacate incrível. Por que você não nos acompanha, Isabela? Você poderia ver em primeira mão o que é a verdadeira felicidade. Isabela olhou ao redor. O saguão modesto, mas aconchegante, os hóspedes que tratavam os donos como família, o bebê que gorjeava feliz nos braços de seu pai. Por um momento, algo parecido com inveja cruzou seu rosto. Isso não vai durar, disse ela finalmente, mas sua voz perdera o fio. Você não pode escapar de quem você é. Não estou escapando, respondeu Alexandre. Finalmente estou sendo quem realmente sou. Enquanto Isabela se retirava, Helena se aproximou de Alexandre. Madri, há mais segredos que eu deva conhecer? Nenhum que importe, respondeu ele olhando-a nos olhos. Mas se você quiser saber, eu te contarei tudo. Sem máscaras, sem omissões. Eu prometo. Bento balbuciou, como se apoiasse as palavras de seu pai. Helena observou sua pequena família, o hotel que estavam construindo juntos, o jardim onde as rosas aurora boreal começavam a florescer. Sabe o quê? Disse ela finalmente. O passado é o passado. Me interessa mais o nosso futuro. Dona Conceição, observando a cena, sorriu satisfeita. Às vezes, pensou, o verdadeiro luxo é a liberdade de ser você mesmo, não importa o que o mundo espere de você. A alta temporada em Fortaleza estava em seu auge e o Hotel do Sol vibrava com atividade. No jardim, agora transformado em um oásis de flores tropicais e rosas aromáticas, Helena supervisionava os preparativos para um jantar especial. Completavam-se 6 meses desde que Bento havia chegado às suas vidas, transformando tudo. As reservas estão completas até dezembro, comentou Ricardo, verificando seu tablet. O antigo assistente executivo havia se adaptado surpreendentemente bem à vida mais simples do hotel familiar. As avaliações online são excelentes. Todos mencionam o ambiente familiar e o jardim. Helena sorriu, lembrando das primeiras semanas, desajeitadas, quando Alexandre realmente teve que aprender jardinagem, desta vez sem pretensões. Suas mãos, agora permanentemente marcadas pelo trabalho, eram um testemunho de sua transformação. Onde ele está? Perguntou, notando a ausência de seu parceiro. No Rio de Janeiro, respondeu Ricardo com cautela. Teve uma situação com o fundo fiduciário de Bento. O coração de Helena disparou. Apesar dos meses passados, qualquer menção ao mundo que haviam deixado para trás a colocava em alerta. Problemas? Não exatamente. Vitória Pereira solicitou uma reunião urgente, algo sobre modificar os termos do fundo fiduciário. Antes que Helena pudesse responder, Bento começou a chorar através do monitor do bebê. Ela o encontrou em seu berço, seus pequenos punhos agitando-se no ar. Seus olhos, idênticos aos de seu pai, brilhando com lágrimas. Calma, meu amor, sussurrou levantando-o. Papai vai voltar logo. Mais cedo do que você pensa. A voz de Alexandre na porta a assustou. Ele estava despenteado e suas roupas mostravam sinais de uma viagem apressada, mas seus olhos brilhavam com uma emoção contida. O que aconteceu? Perguntou Helena, notando um envelope amassado em suas mãos. Alexandre se aproximou, beijando primeiro Bento e depois, suavemente, Helena. Minha mãe teve uma mudança de coração. Vitória Pereira, a mesma que jurou que você estava arruinando o legado familiar? Tá na mesma. Alexandre sorriu, tirando vários documentos do envelope. Aparentemente, ver as fotos de Bento que Dona Conceição envia semanalmente amoleceu seu coração. Ou talvez tenha sido ver que o Hotel do Sol é realmente bem-sucedido, embora de uma maneira diferente do que ela considera sucesso. Helena estudou os papéis com atenção. Ela quer garantir o futuro educacional de Bento? E mais que isso,
Alexandre pegou seu filho nos braços. Ela reconhece oficialmente que este é o meu caminho, o nosso caminho. Não mais pressões para voltar ao império familiar. Uma batida na porta interrompeu o momento. Era Dona Conceição, com um sorriso satisfeito que sugeria que sabia mais do que aparentava. "Gostaram do meu presentinho?" perguntou a anciã, sentando-se na poltrona perto do berço. "Seu presente?" Helena a olhou com surpresa. "Digamos que Vitória e eu tivemos uma longa conversa sobre o verdadeiro significado do legado familiar." Dona Conceição acariciou a bochecha de Bento. Diz: "Mostrei a ela os livros de reservas, as avaliações dos hóspedes, as fotos dos jantares comunitários que vocês organizam no jardim. Fiz ela ver que vocês não abandonaram o negócio familiar. Vocês o reinventaram." Alexandre abraçou Helena pela cintura, enquanto Bento gorjeava feliz em seus braços. "Sabe, quando eu era José, o jardineiro, aprendi algo importante. O sucesso não se mede em números em uma conta bancária, mas na diferença que você faz na vida dos outros. E na autenticidade com que você vive sua própria vida", acrescentou Helena, lembrando do longo caminho que haviam percorrido. Um alvoroço no jardim chamou sua atenção. Os hóspedes estavam se reunindo para o jantar especial, famílias inteiras compartilhando histórias e risos. O aroma das rosas, aurora boreal, se misturava ao do mar, criando uma atmosfera única. "Quem diria?" refletiu Dona Conceição. "Meu neto, o poderoso Alexandre Pereira, encontrou sua verdadeira vocação cultivando flores e fazendo estranhos se sentirem como família." "Não estranhos", corrigiu Helena. "Hóspedes, pessoas com histórias, sonhos e necessidades. Como eu quando cheguei à sua vida fingindo ser outra pessoa." Alexandre a olhou com intensidade. "Você nunca fingiu ser outra pessoa. Eu é que não soube ver quem você realmente era." Bento escolheu aquele momento para soltar uma gargalhada, como se entendesse a ironia da situação. Sua risada, pura e sem pretensões, era um lembrete perfeito de por que eles haviam escolhido aquele caminho. "Vamos descer?" sugeriu Alexandre. "Os Lopes queriam nos mostrar seu álbum de família e seu Manuel ameaçou não compartilhar sua receita secreta se chegássemos atrasados." Helena pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Os calos em suas palmas se encontraram, um testemunho tátil de sua nova vida. "Sabe qual é a melhor parte de tudo isso?" "Qual?" "Que finalmente podemos ser simplesmente nós, sem máscaras, sem expectativas, sem nomes falsos. Só uma família construindo algo significativo." Enquanto desciam para o jardim, onde as luzes começavam a brilhar entre as flores e as risas dos hóspedes criavam uma melodia aconchegante, Dona Conceição observava com satisfação. Às vezes, pensou, o amor verdadeiro precisa de um pequeno empurrão do destino e talvez uma avó esperta que acredita em segundas chances. O jardim do Hotel do Sol brilhava sob as estrelas de uma noite perfeita em Fortaleza. Havia passado exatamente 1 ano desde aquele dia em que Helena, com seu uniforme de limpeza e sua gravidez avançada, havia se cruzado com Alexandre em seu casamento frustrado. Agora, aquele mesmo jardim era testemunha de uma celebração muito diferente. As mesas dispostas entre as rosas, aurora boreal, estavam ocupadas por uma peculiar mistura de pessoas. Hóspedes regulares do hotel que se haviam tornado família, alguns funcionários que haviam seguido Alexandre em sua nova aventura e, surpreendentemente, vários membros da alta sociedade que haviam começado a ver o encanto desse refúgio costeiro. Bento, já com 1 ano completo, dava seus primeiros passos cambaleantes entre os convidados, arrancando sorrisos com sua determinação. Vitória Pereira, sentada ao lado de Dona Conceição, observava seu neto com uma expressão que havia suavizado consideravelmente desde seu inicial desdém,
pelo hotel de classe média de seu filho. Quem diria que você terminaria sendo a melhor avó? Brincou Dona Conceição, enquanto Vitória ajudava Bento a manter o equilíbrio. Quem diria que meu filho terminaria sendo o melhor pai? Respondeu Vitória, com uma humildade recém-descoberta. Eu me enganei tanto, mãe. Na cozinha, Helena e Alexandre preparavam os últimos detalhes do jantar. Seus movimentos, coordenados por meses de trabalho conjunto, revelavam uma intimidade que ia além do romântico. Eram companheiros, sócios, pais, amigos. Você está pronta? Perguntou Alexandre, tomando sua mão. Helena o olhou, notando como o ano de trabalho físico havia transformado não apenas seu corpo, mas seu espírito. Já não restava nada do empresário arrogante, nem tampouco do jardineiro fingido. Este era o verdadeiro Alexandre, um homem que havia encontrado seu propósito. Quase não consigo acreditar que passou um ano, respondeu ela, ajustando o simples vestido branco que escolhera para a ocasião. Um ano desde que quase arruinei tudo. Alexandre sorriu, acariciando sua bochecha. Você se arrepende de alguma coisa? Só de não ter te reconhecido antes disfarçado de José, brincou ela. Embora eu deva admitir que você parecia muito autêntico plantando flores. Eu era autêntico, corrigiu ele. Pela primeira vez na minha vida, eu estava sendo eu mesmo. Só precisei de uma fantasia para descobrir isso. Um pequeno alvoroço no jardim chamou sua atenção. Bento havia chegado até o roseiral principal e estava tentando alcançar uma rosa especialmente bonita. Igual ao pai, exclamou seu Manuel, um de seus hóspedes mais fiéis, sempre atrás das flores mais bonitas. As risadas se misturaram ao som das ondas do mar. Helena e Alexandre saíram para o jardim, onde Ricardo os esperava com uma surpresa: um álbum de fotos do último ano. A primeira imagem mostrava o Hotel do Sol em seu estado original, algo deteriorado, mas com potencial. A última, tirada naquela mesma manhã, mostrava um estabelecimento transformado não apenas em seu aspecto físico, mas em seu espírito. Tem algo que eu quero dizer, anunciou Alexandre, tomando uma taça. O jardim silenciou gradualmente. Há um ano eu acreditava que o sucesso se media em números e poder. Acreditava que o amor tinha que se ajustar a certas expectativas sociais. Eu estava errado em tudo. Helena pegou sua mão, enquanto Bento se abraçava às suas pernas. Este hotel, que alguns consideraram um passo atrás na minha carreira, me ensinou o verdadeiro significado do sucesso. Não se trata de quanto você tem, mas de quanto amor você pode dar. Quantas vidas você pode tocar, quanta autenticidade você pode manter. Vitória Pereira enxugou discretamente uma lágrima, enquanto Dona Conceição sorria satisfeita. Helena, Alexandre se voltou para ela. Quando você me perdoou, você me deu mais do que uma segunda chance. Você me deu a liberdade de ser quem realmente sou, e este último ano, construindo este sonho juntos, tem sido a melhor aventura da minha vida. De seu bolso ele tirou um pequeno anel, simples, mas elegante. Não é um anel de noivado tradicional dos Pereiras. Não tem diamantes nem história familiar. É novo, como nós, como este caminho que escolhemos juntos. Helena olhou o anel, depois para Bento agarrado às suas pernas, para o jardim cheio de pessoas que se haviam tornado família, e finalmente para Alexandre, o homem que tivera que perder tudo para se encontrar. Sabe o que é o melhor deste anel? Respondeu ela, deixando que ele o deslizasse em seu dedo. Que ele vem do verdadeiro você, não do empresário, não do jardineiro, mas do homem que eu amo. Os aplausos e vivas dos presentes se misturaram, ao som das ondas e ao aroma das rosas. Bento, captando a emoção do momento, deu seus primeiros passos sem ajuda, avançando diretamente para uma rosa aurora boreal. Igual ao pai, riu Dona Conceição.
sabe reconhecer a beleza verdadeira. A celebração continuou até tarde da noite. Os hóspedes compartilharam histórias, os funcionários se juntaram às danças e as antigas barreiras sociais se dissolveram sob as estrelas de Fortaleza. Em um canto do jardim, o antigo uniforme de José, o jardineiro, pendia como uma lembrança, não de um engano, mas do caminho que às vezes precisamos percorrer para encontrar nossa verdadeira identidade. Helena e Alexandre, com Bento dormindo entre eles, observavam seu pequeno império de felicidade. Não era o império corporativo que ele outrora dirigira, mas algo muito mais valioso. Um lugar onde o amor, a autenticidade e a simplicidade haviam criado algo extraordinário. "Sabe o quê?", sussurrou Helena. "No final, ambos tivemos que nos disfarçar de algo que não éramos para encontrar quem realmente somos." Alexandre beijou sua testa suavemente. "E no final, descobrimos que o amor verdadeiro não precisa de disfarces." Sobre eles, as estrelas brilhavam com a mesma intensidade que havia guiado tantos viajantes a encontrar seu caminho de volta para casa. E o Hotel do Sol, com seu jardim de rosas e suas histórias de redenção, havia se tornado exatamente isso. Um lar para todos que buscavam um lugar onde ser autenticamente eles mesmos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.